Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos que têm participado aqui do canal História Interativa. Vamos a mais uma aula de História. Hoje iremos estudar sobre os maias. A nossa aula será um tipo de leitura dirigida ou leitura compartilhada. Os povos maias, eles estão entre os povos chamados povos pré-colombianos. Esse termo pré-colombiano, ele vem de algo muito simples. São sociedades que já existiam no continente americano antes da chegada de Colombo. Por isso, elas trazem o nome pré-colombiano, ou seja, sociedades antes de Colombo que já habitavam aqui no continente americano. Os maias estão entre as civilizações mais antigas da América. Seus ancestrais viviam nas montanhas da atual Guatemala, desde 2500 a.C. Então na atual região da Guatemala, vizinho ao México, que os povos maias eles se instalaram ali a partir de 2500 a.C. Inicialmente os maias eram caçadores e coletores, e se deslocavam constantemente pela selva em busca de alimentos, caça, pesca e colheita. Mais tarde, domesticaram plantas como o milho, a pimenta e o feijão e se estabeleceram na península de Yucatán, local em que os arqueólogos descobriram, em meio à floresta tropical, as cidades de Tikal e Copán. Depois, os maias ocuparam também a cidade já existente, como Uxmal e Chichén Itzá, situado ao norte. Então, olha só, os maias, embora não seja um povo que conseguiram ser um império por conta das suas cidades separadas, a sua organização era em cidades-estados. Portanto, eles não conseguiram ser um império. Embora não fossem um império, mas conseguiram dominar, né, e promover o estabelecimento em vários territórios. Então, além do tempo de duração dessa civilização, que foi muito grande, a sua extensão territorial, o seu domínio foi muito forte. A área onde se desenvolveu a civilização maia corresponde ao sul do México, atual quase toda a Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras e Belize. Observe o mapa e compare-o a um mapa da América Latina no final do livro. Então, esse mapa aqui, este mapa, ele tem aí as cidades da época, ele busca trazer isso, e para a gente ter uma ideia, estas cidades, elas estavam localizadas onde hoje, vou mostrar aqui para vocês, onde hoje se situa aqui o México, El Salvador, Guatemala, Belize, Honduras, entendeu? Toda essa área aqui, este mapa, que eu estou mostrando para vocês, é o mapa atual da América Latina, né? E o que é que você vai ter aqui? Essa área, que hoje são esses países, foi a área dominada, né, pelos maias. Então, olhe que é uma área bastante extensa, né? E foi um império bastante importante para o estabelecimento dessa grande civilização. Deixa eu só voltar aqui mais um pouco. Isso, beleza. Então, olha só. Assim como os antigos gregos, os maias viviam em cidades-estado, ou seja, cidades com governo, leis e costumes próprios. Gente, isso é muito importante, nós compreendermos isso para a história, para a sociologia. O que era uma cidade-estado? Era uma cidade que ela tinha seu governo próprio, suas leis e seus costumes. Então, embora o povo tivesse muitas características semelhantes, os povos maias, mas eles se dividiam nessas cidades e conseguiam fazer
suas próprias leis, seus próprios governos. Isso é importante, por quê? Porque já existia uma organização política. E essa é a principal característica que distingue as sociedades pré-colombianas, quando nós destacamos os maias, os incas e os astecas, de outras sociedades, como, por exemplo, indígenas, melhor dizendo, né? O termo certo é indígena. Indígenas do Brasil e de outras regiões não conseguiram se desenvolver tecnologicamente tanto quanto os maias, os incas e os astecas, né? E aqui nós vemos uma sociedade maia que já tem a mesma forma política de se organizar que os gregos antigos. Isso mostra o grande desenvolvimento e tecnologia e avanço que havia entre os maias. Em caso de guerra contra um inimigo comum, as cidades maias se organizavam em confederações, mas nunca chegaram a construir um império, a exemplo dos astecas e dos incas. Outra peculiaridade dos maias, como eu já falei no início da aula, é que eles eram divididos em cidades-estados, portanto, não conseguiram ser um império, né, unificado. Então, gente, é o seguinte, vamos passar agora a ver como se organizavam a sociedade e a economia, né? A gente já viu alguma coisa, mas vamos continuar aqui a nossa aula em forma de uma leitura dirigida. A sociedade maia era hierarquizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que existia uma hierarquia, uma linha de obediência ali dentro da sociedade, em que se obedecia rigidamente, né, as categorias, umas maiores que as outras. Então, veja bem, a elite era formada por nobres e sacerdotes. Abaixo deles vinham os artesãos e os trabalhadores livres, agricultores em sua maioria. Os nobres e os sacerdotes ajudavam o governante máximo de cada cidade a dirigi-la. Ele tinha o título de religioso de Unak Seel e era visto pelo povo como representante dos deuses. Olha só, essa hierarquia era obedecida ao pé da letra, e isso garantia o quê? Uma certa organização social ali nos maias, né? Os camponeses acreditavam que para conseguir boas colheitas tinham de pagar impostos a esse governo sagrado. Então já entra aí a questão religiosa, né? Eles consideravam os próprios governantes como sagrado. Os impostos eram pagos com parte do que eles produziam e com trabalhos gratuitos para o governo, como reparo e construção de estradas. Então, o que é que mantinha as pessoas, ou mantinham as pessoas, né, melhor dizendo, obedientes ou debaixo de um jugo de um determinado governante? Era essa crença da sacralidade, né, daquele que governava. Então, porque eles consideravam o governante como sagrado, eles trabalhavam até mesmo de graça, né, em serviços públicos para que viesse ali, segundo a crença deles, a bênção dos deuses, né? A agricultura tinha grande importância na vida dos maias. A maioria deles viviam no campo, onde cultivavam feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho. O milho era a base de sua alimentação, eles comiam milho assado, cozido ou na forma de farinha. Então vejam bem, a cultura, né? A cultura alimentar dos maias é muito parecido com a cultura brasileira. E de onde vem, né, essa semelhança? Por conta das nossas origens. Nós temos origens indígenas também. Então o que é que acontece? Principalmente aí o milho, né, que se destaca, sendo uma lavoura muito cultivada por eles. Eles faziam diversos tipos de formas de consumir o milho, né? Eles tinham diversos tipos de formas de consumir o milho. Os camponeses cavavam canais para irrigar as pequenas mudas de milho, uma vez que o terreno era seco devido ao sol constante na região.
Isso pode ser deduzido pela vegetação nativa que crescia pelo milharal, o cacto típico de solos áridos. Então, nós vemos aí uma cultura bastante rica, né? Uma cultura que veio assim a... Estou mudando aqui rapidinho. Veio assim a identificar, caracterizar, né, a cultura agrícola dos maias. Eu estou usando o livro, né, da editora FTD, do escritor Alfredo Bolos Júnior. E ele coloca aqui saberes e técnicas maias. É importante eu falar isso também no vídeo, né, para que você fique antenado aí de tudo. Saberes e técnicas maias. Vamos ver como ele coloca aqui. As grandes e sofisticadas construções maias e o deslocamento de enormes blocos de pedra revelam seus conhecimentos de engenharia e cálculo. Então veja bem, pessoal, mesmo em uma sociedade, né, que você não era considerada uma sociedade moderna, né, mas quando os europeus chegaram na sociedade asteca, que é muito parecida com os maias, eles ficaram espantados, né? Hernán Cortés ficou espantado. E foi a partir dali que começou pesquisas e estudos sobre os astecas e posteriormente também sobre os maias. Então, eram sociedades bastante organizadas e eram, sim, tecnológicas para aquela época, né? As pirâmides serviam de esteio para os templos religiosos, aos quais se chegava por meio de uma escadaria íngreme. Algumas pirâmides, como a de Tikal, tinha mais de 60 metros de altura. Muitas cidades maias surgiram em torno dos centros cerimoniais. Isto mostra a grande importância da religião. A pirâmide que você está vendo aí, né, é o templo dos guerreiros em forma de pirâmide, em volta dele os vestígios do Palácio das Mil Colunas, Chichén Itzá, México 2014. Então veja bem, a religião ela era primordial, ela tinha uma importância muito grande ali entre os povos maias. Então, gente, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês, certo? Compartilhem aí, curtam o nosso vídeo. Agradeço por assistir essa aula e um abraço a todos.